Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3, que tem como tema o comportamento humano e o seu papel nas organizações. Essa aula está dividida em 3 partes. A primeira parte irá tratar das necessidades, personalidades e valores humanos. A parte 2 irá tratar do comportamento humano nas organizações e o seu papel nas situações de mudança e de tomada de decisão. E a parte 3 está relacionada com os estilos de liderança e performance de equipe. Os objetivos da aula 3, parte 1, são relembrar a teoria das necessidades humanas, que vocês já viram em disciplinas passadas, conhecer os principais modelos de classificação de personalidades e discutir o significado dos valores pessoais e a sua influência no comportamento humano. Como a teoria das necessidades humanas já foi tratada nessa aula, aqui em cima, vamos entrar direto na classificação das personalidades. Lembrando que esses modelos são formas, ferramentas de gestão que muitas vezes auxiliam os gestores na tomada de decisão, mas eles em nenhum momento excluem a individualidade de cada pessoa. O primeiro modelo que a gente vai estudar é o modelo de Myers e Briggs. Esse modelo ele classifica as pessoas com base em características antagônicas, ou seja, características contrárias umas às outras. Vamos começar. A primeira classificação deles, o primeiro critério, é que existem pessoas introvertidas, que são mais reservadas, tímidas, ou extrovertidas, que são mais expansivas, sociáveis, têm mais facilidade de comunicação. E dentro dessa categoria, as pessoas podem ser classificadas como mais introvertidas ou mais extrovertidas, certo? As pessoas também podem ser mais sensoriais, que são aquelas pessoas práticas e realistas que muitas vezes organizam sua rotina em função daquilo que elas captam, ou pessoas intuitivas que têm como traço de personalidade uma vocação mais ligada à intuição, ao foco no futuro, tem às vezes uma visão ampliada daquela situação, então elas fazem inferências, né? Eu sinto que devo agir assim, ou eu tenho a intuição de que eu devo agir desse jeito. E as pessoas sensoriais não, elas são mais práticas, elas trabalham com aquilo que elas têm em mãos e normalmente muito conectadas à rotina, né? Tem uma visão ali mais do momento. Então, esse é o segundo critério, né, de comparação nesse modelo. O terceiro critério é entre pessoas racionalistas ou sentimentais. As pessoas racionalistas, logicamente, se baseiam nas suas percepções lógicas e objetivas e não tanto no critério emocional ou na empatia em uma determinada situação. Então, as pessoas racionalistas são mais frias na tomada de decisão, enquanto as sentimentais se deixam influenciar e utilizam as emoções, inclusive, como uma forma de se conectar com as pessoas. E, por fim, esse modelo caracteriza as pessoas em julgadoras ou perceptivas. E aqui, julgadora tem um sentido um pouquinho diferente daquilo que a gente usa no dia a dia.
No nosso dia a dia, uma pessoa julgadora é aquela que julga os outros, por exemplo, né? Mas nesse caso, não. As pessoas julgadoras são aquelas pessoas que têm muito apego à sua estrutura de trabalho. Então, ela se orienta por cronogramas, são pessoas organizadas, controladoras naquilo que cabe a elas. Ao contrário das pessoas perceptivas, que normalmente são espontâneas, adaptáveis, flexíveis e elas agem conforme aquilo que elas percebem que está acontecendo ali, conforme aquelas oportunidades que aparecem, diferente das pessoas julgadoras, que naquele momento até pode verificar alguma coisa diferente acontecendo, mas ela vai agir conforme o seu cronograma. Então, são personalidades extremamente diferentes. Esses traços de personalidade, eles se contrapõem, como a gente vai ver na tela a seguir. Olha lá. Então, esse modelo ele analisa assim, né, que ao caracterizar uma pessoa na sua personalidade, nós vamos dizer se ela está para o lado de cá ou para o lado de lá. Se ela é introvertida ou extrovertida, ou se ela é uma pessoa que se baseia no racionalismo ou no sentimentalismo, se ela é sensorial ou intuitiva, e se ela é julgadora ou perceptiva. Existem vários programas organizacionais de avaliação de perfil, por exemplo, que se baseiam nesse modelo para classificar as pessoas. E aí eles fazem aqueles testes em que são apresentadas várias situações e as pessoas precisam dizer o que elas escolheriam naquele momento. Então é um modelo muito legal, interessante de se estudar mais se vocês tiverem interesse. O segundo modelo que nós vamos estudar na disciplina é o modelo dos 5 fatores de personalidade, ou também chamado Big Five. E ao contrário do modelo anterior, o modelo Big Five ele não propõe características antagônicas para a classificação da personalidade entre introvertido e extrovertido, ou sentimental ou racional. Ele estabelece 5 fatores e mede o quanto uma pessoa possui daquela característica. A primeira característica é a estabilidade emocional, que está ligada à capacidade de manter a sua forma de trabalhar, a sua motivação, independente do estado emocional. E também está relacionada ao quanto a pessoa se abala em função dos acontecimentos do seu dia a dia, por exemplo. Então, é o quanto eu sou emocionalmente estável, né? Eu sou uma pessoa que, fazendo chuva ou sol, eu vou estar ali trabalhando da mesma forma. Então, eu sou emocionalmente estável. De 0 a 10, poderia me dar uma nota de 8. Vocês percebem? Essa é a ideia do modelo, só um exemplo, tá? O segundo fator é a sociabilidade, que está relacionada à capacidade de se conectar com outras pessoas, não simplesmente ser extrovertido, mas conectar-se e relacionar-se. Então, estar ali confortável dentro do convívio social. A terceira característica é escrupulosidade. Essa palavra a gente não costuma usar muito no dia a dia, a menos quando a gente fala assim, essa pessoa é sem escrúpulos, porque a escrupulosidade é uma característica relacionada com o cuidado que você tem a fazer as coisas, ou o quanto você respeita aquilo que pode impactar outras pessoas. Então, a sua responsabilidade com o prazo de entrega das suas tarefas é uma questão de escrupulosidade. O seu respeito ao seu horário de trabalho é uma questão de escrupulosidade. A sua questão, a sua preocupação em fazer as suas tarefas corretamente, mesmo que ninguém esteja olhando, é uma questão de escrupulosidade.
Então, esse é o terceiro aspecto observado nesse modelo. O quarto é a abertura a experiências, que aí já é mais tranquilo da gente entender o quanto eu sou aberta ou não a experiências, a novas experiências. Então, eu sou uma pessoa que gosto da minha rotina do jeito que ela é, não gosto de mudança, prefiro fazer coisas que eu sempre fiz. Então, eu não sou muito aberta à mudança, à experiência, às novas experiências. Percebem? Então, a abertura a novas experiências está muito relacionada à abertura a mudanças também. E, por fim, o quinto aspecto é a extroversão, que aí eu chamo a atenção de vocês, porque nesse modelo, extroversão e sociabilidade são características diferentes. Nesse modelo, extroversão está ligada à sua capacidade de se comunicar, de falar em público, de passar as mensagens sem nervosismo, de tomar a frente em ações, de falar com pessoas que você não conhece e não necessariamente se manter num convívio social contínuo. Isso é sociabilidade. Então, se tiver ficado alguma dúvida sobre um desses 5 fatores, vocês podem ler o material que eu disponibilizei junto a essa aula, fazer todas as perguntas para mim, ok? E aqui trouxe para vocês um exemplo da Ana e da Carla com a aplicação do modelo Big Five. Então, a Ana é a linha azul. Se vocês observarem, olha só. A Ana é uma pessoa que é bem estável emocionalmente, tem nota 8 de 10. Em relação à extroversão, tá aqui entre a linha 6 e 8, então ela é uma pessoa que está na média, 7. Abertura a mudanças, 6. Sociabilidade, 5. Escrupulosidade, 10. Então, olhando para esse perfil, eu posso já constatar que é uma pessoa com habilidades bem relacionadas a atividades rotineiras, porque ela não é muito aberta a mudanças. Ela também ela fala quando precisa ali nota 7, mas ela prefere trabalhar sozinha, porque tem o aspecto de sociabilidade com nota 5. E ela tem uma alta nota de escrupulosidade, ou seja, é uma pessoa extremamente responsável naquilo que ela assume para fazer. Então, é assim que a gente analisa de primeira mão um perfil pelo Big Five. Tá? Em compensação, a Carla, que é a linha preta, olha só, ela tem nota 10 de sociabilidade, nota 10 de abertura a mudanças e de extroversão. Então, é uma pessoa totalmente comunicativa, que se envolve com as pessoas, que gosta de coisa nova, porém ali ela tem uma nota 6 de escrupulosidade, então talvez tarefas com muitos detalhes não sejam tão indicadas para ela. E assim, cada pessoa tem seu ponto forte e seu ponto fraco. O objetivo desses modelos é justamente perceber a área de maior afinidade da pessoa e em que tipo de tarefa, inclusive, ela se sentiria mais satisfeita para trabalhar. Certo? Então, essa é uma aplicação aqui bem superficial do modelo Big Five. Testem aí em casa, vejam, analisem vocês mesmos quais são os seus pontos fortes e fracos no perfil. E qualquer dúvida ou sugestão ou comentário de outros modelos que tenham visto no trabalho de vocês, podem compartilhar com a gente. E já que a gente está falando de personalidade, de comportamento, não poderíamos deixar de falar dos valores humanos, que são as nossas crenças e a base para todas as nossas ações, comportamentos, pensamentos e emoções. Assim como as empresas possuem missão, visão e valores, nós, seres humanos, também. Então, aquilo que a gente escolhe não deixar de lado na nossa vida diária, nas nossas escolhas, na forma como a gente busca os nossos objetivos, seja os valores de respeito, de honestidade, de bondade, enfim, essas
crenças, elas moldam o nosso comportamento. E muitas vezes isso interfere também na forma como a gente age dentro do nosso trabalho. Quanto mais conectada a linha de valores da empresa e a linha de valores das pessoas que estão trabalhando nessa empresa, mais fácil é de haver uma direção conjunta de ambos, certo? Então, os valores humanos são muito importantes dentro da rotina das organizações. E é importante a gente comentar, até fazendo um fechamento da primeira parte da aula 3, que tanto as personalidades diferentes como os valores diferentes, eles impactam diretamente na tomada de decisão, porque a tomada de decisão dentro das empresas ela é feita por pessoas e ela também depende de pessoas para ser colocada em prática. Então, é justamente isso que vocês, como futuros gestores, líderes, precisam sempre ter em mente, que há uma equipe com personalidades diferentes, pontos fortes, pontos fracos, que muitas vezes são diferentes dos seus e que o dia a dia e as decisões têm que ser pautado nesse alinhamento entre as decisões e entre os valores e as personalidades de todos que estão envolvidos no processo, inclusive nos processos de mudança, né? Existem, como a gente já mencionou no modelo de personalidades do Big Five, existem pessoas mais aptas à mudança e pessoas mais resistentes a novas experiências. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de equipe que você vai montar ou da equipe que você está trabalhando no momento, é muito importante estabelecer a sua forma de conduta e a sua forma de lidar com essas pessoas. É interessante, né, gente? E esse é o objetivo da primeira parte da aula 1, falar sobre as necessidades das pessoas, as suas personalidades e valores, porque é isso que pauta o nosso comportamento dentro das organizações e fora deles também, fora das organizações também. Ficou alguma dúvida? Pode comentar, deixar a sua avaliação dessa primeira parte e daí logo mais a gente conversa sobre a parte 2 da aula 3, tá bom? Muito obrigada e vamos seguindo.